A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão ou irmã, convido-o a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre do Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esdras, capítulo 1. Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outros 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos que regressaram. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado a Babilônia, e retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pat-Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 905. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lod, de Hadid e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e de Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf,
128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, e os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, ao todo 139, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Libaná, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Rahur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete e Razebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram a Tel-Melá e Tel-Harza, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não se comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.620. E alguns dos chefes dos pais, vindos da casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntariamente para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 71.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 3. O altar é levantado. Chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram o holocausto cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e as duas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos o fundamento do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos portadores e artífices, como também a comida, bebida e azeite, aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro por mar para Jope, segundo a concessão que lhe tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Os alicerces do templo são edificados. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, aviassem a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que dirigissem. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram alternadamente, louvando e recobrando ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque
porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que o som se ouvia de muito longe. Capítulo 4. A oposição enfrentada. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que vos fez subir daqui. Porém Zorobabel, Jesus e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos dos povos de Judá e inquietavam-se no edificar. Alugaram contra eles conselhos para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caractere siríaco e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes no teor seguinte: Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e aos outros seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes: Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo te saúdam. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém. Eles edificaram aquela rebelde e malvada cidade, estão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, assim causarão prejuízo ao rei. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e os demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam além do rio: Paz. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordeno eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do rio, dominaram em todos os lugares, e se lhes pagaram direitos, tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos jebuseus, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então parou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, ficou parada até ao ano seguinte do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. A reconstrução é iniciada. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Que vos vem? Quem vos deu ordem para edificarem esta casa e restaurarem este muro? Então assim lhes dissemos: E quais
Quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntaram aos anciões, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para os declararmos, para que se cumpríssemos escrever o nome do Senhor, que entre eles são chefes. Esta foi a resposta dos que deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e as aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e as levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados uns aos outros, cujo nome Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando ainda, não está acabada. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal, para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Fala no Senhor, o sangue precioso de nosso Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.